Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Nós começamos na semana passada uma conversa sobre mães na vida do Moisés. E nós chamamos esta série de mensagens de Ainda Bem que Elas Estavam Lá. Porque são mulheres decisivas na vida deste personagem bíblico, que é o Moisés. E na semana passada, então, a partir de Êxodo capítulo 1, nós ouvimos a história das parteiras, que se negaram a cumprir as ordens do faraó, e elas não mataram os meninos. Elas se negaram a matar os meninos hebreus que nascessem. E com isso elas estavam desrespeitando o rei, e com isso elas estavam preservando a vida e aquilo que de mais sagrado nós temos. E nesse sentido, então, nós conversamos sobre aborto, eutanásia e ortotanásia. Ah, perdi a pregação, pastor. Vai lá no YouTube da comunidade e lá é possível acompanhar a mensagem do domingo passado. Hoje, nós queremos olhar para uma outra mulher que aparece na história da vida de Moisés, que é a mãe de Moisés. E eu convido quem trouxe a sua Bíblia a abrir ou a ligar a sua Bíblia, seu smartphone, em Êxodo capítulo 2, os versículos 1 a 10. Êxodo, capítulo 2, os versículos 1 a 10. Que nos dizem assim: Por esta época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que aconteceria. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho, e suas servas foram caminhar na margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava, e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: A senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: Leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: Eu o tirei da água. Quero orar com vocês. Senhor, muito obrigado por esta palavra do livro do Êxodo. Obrigado, Senhor, que Tu queres falar a nós por meio dela. Que possamos, ó Deus, entender o que Tu nos tens a dizer. Que possamos nós, ó Deus, compreender aquilo que Tu nos queres falar nesta manhã. E que saiamos daqui transformados, tocados, mexidos e desafiados pela Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos capacite e nos dê condições de compreender. E que este Teu servo, o pregador, possa fazê-lo com temor e tremor, na certeza, Senhor, de que se não estiver sob Tua bênção, Tua palavra não gerará frutos. Assim oramos e colocamos tudo em Tuas mãos, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que drama! Uma mulher jovem, recém-casada, engravida.
Até aí tudo bem. Mas o momento, a situação e o lugar em que ela estava tornava a gestação de um menino muito perigosa. Para relembrar um pouquinho do contexto, havia um decreto por parte do faraó que queria diminuir o número de israelitas vivendo no seu império. Havia um decreto que dizia: os meninos precisam ser mortos. A primeira tentativa foi com as parteiras. Não deu certo. Quando ele viu que não estava dando certo, no versículo 22 do capítulo 1, ele dá uma ordem dizendo: todos os meninos devem ser lançados no rio. Todos os recém-nascidos devem ser lançados no rio, mas as meninas podem viver. Porque a ideia de povo, de hereditariedade era passado via meninos, não via meninas. Então, nasceu menina, casou com egípcio, é egípcia, acabou a história. E de repente esta mãe, que a gente não sabe o nome, está grávida. E quando nasce, é um menino. E por 3 meses ela tenta manter essa criança em casa. Eu pensei assim, logo nos 3 primeiros meses, o tempo que ele mais chora, não é? Mais chora, é cólica e não sei o que mais, tudo que é coliquides, e a que a gente quase vai à falência comprando aquele negócio que não resolve coisa nenhuma, só dá um desespero, porque tu dá aquelas gotinhas e tu pensa, vai acalmar, daí que chora, olha, pelo amor. O tempo mais difícil, ela fica com a criança. Com 3 meses, ela está diante de uma situação difícil, porque o menino não está mais querendo ficar quieto, daqui a pouco ele começa a gatinhar, daqui a pouco ela está lá na cozinha fazendo uma refeição e o menino escapa para fora de casa e passa um soldado egípcio e vai dar problema. Eu preciso fazer alguma coisa. Ela colhe folhas de papiro, trança um cestinho, forra esse cestinho com betume e piche, ou seja, material impermeável. Eu imagino que ela faz um acolchoadinho para colocar essa criança dentro, coloca essa criança dentro, coloca no Rio Nilo e vai embora. Tu faria isso com teu filho? Tu faria isso com teu filho? Num primeiro momento eu leio esse texto e eu fico pensando que monstro que é essa mulher. Porque eu morreria pelo meu filho. Eu morreria pela minha filha. Não encosta no meu filho, mas encosta em mim, por favor. Olhando de uma maneira assim um tanto quanto julgadora, a gente pode dizer assim que essa mãe é uma monstra. Mas a gente precisa ter cuidado na hora de julgar essa mãe. Porque a ordem era que os recém-nascidos fossem afogados no Rio Nilo. Ela ainda, com muito amor, tenta salvar essa criança. Só que o fato de ela colocar no cestinho, no Rio Nilo, num lugar próximo da onde a princesa ia tomar banho, revela que no fundo, havia uma esperança de que aquela criança não estava fadada à morte. Ela fez o que ela pôde com o que ela tinha. E ela então coloca essa criança lá. E era costume também, no Antigo Egito, que crianças que não eram desejadas por suas mães fossem colocadas para adoção nas margens dos rios. Porque como o povo precisava muito da água do rio, não tinha água encanada, precisava então da água do rio, então tinha um fluxo muito grande de pessoas. Então era hábito também que se deixasse as crianças que não eram desejadas pela sua família às margens do rio, para que eventualmente alguém que passasse lá ficasse com pena e levasse para casa e criasse.
Então há uma estratégia, há um desespero sim na cena, há um drama muito grande por trás de tudo isso, mas também existe assim um cuidado e uma pontinha de esperança de que essa história pode terminar bem. Agora que eu contei isso tudo para vocês, a gente vê que essa mãe não é um monstro, né? A gente vê que essa mãe ama. Mas lendo num primeiro momento, assim, cruamente, a gente pensa assim, mas que mãe, né? Que mãe, que abandona a sua criança. Os soldados que viessem tirar da minha casa, mas não eu entregar. Havia ainda uma pontinha de desejo de que a história terminasse bem. Queridos, olhando de uma maneira um pouco negativa, a gente vê que talvez essa mãe aparentemente está abandonando seu filho, mas não é bem verdade. Ela fez o melhor que ela pôde com o que ela tinha. Talvez na história da nossa família tem coisas que a gente olha para trás e diz assim, minha mãe causou isso. Tem muita gente vivendo com dores em relação à sua mãe. Eu tive uma mãe maravilhosa, braba que nem uma onça, mas maravilhosa. Nunca deixou faltar nada para a gente. Ela fez o melhor com o que ela tinha. O melhor que ela pôde com o que ela tinha. Mas não é a história de muita gente que diz assim, infelizmente, a minha mãe foi alguém que nos abandonou. A minha mãe foi alguém que não cuidou da gente. Se não fosse a minha irmã mais velha, nós estaríamos numa situação difícil. Ou se não fosse a oma, se não fosse a tia, se não fosse alguém. Tem muita gente com dor em relação à sua mãe. Tem muita gente que carrega mágoas daquela vovozinha que quem olha hoje diz assim, tu não conhece essa velha. Tem muita gente que fala isso da sua mãe. Pastor, tu não conhece, cara de anjo, coração de monstro. Porque o que eu apanhei dessa velha? Ela foi injusta, eu tomei uma surra, eu tinha 7 anos, foi meu irmão que aprontou, não fui eu, e ela bateu em mim. E tantas outras coisas. Abandono emocional. Quando a gente talvez precisava de um abraço, engole o choro! Onde é que já se viu um marmanjo desse chorando? Olha, eu confesso para vocês que de vez em quando assim, brota dentro de mim esse impulso de dizer, para de chorar por essa bobeira aí. Onde é que já se viu? Por quê? Porque lá no passado é o que a gente escutava. E as coisas lá do passado, a nossa história, ela nos acompanha. Inclusive as dores que a gente leva em relação à família. A pai, a mãe. Por isso quando a gente olha assim, e eu imagino Moisés mais tarde escutando a história, dizendo, olha, tu foi encontrado no rio Nilo, num cestinho. Claro que também ele sabia do contexto, mas num primeiro momento pode parecer assim, tá, quer dizer que minha mãe me abandonou então, é isso mesmo? O Dia das Mães para muita gente é um dia difícil. Talvez porque a mãe não está mais presente, talvez porque tem dificuldade em dar um abraço nela, quem ainda tem a sua mãe, porque antes de lembrar do amor, lembra da dor, de um passado que não foi bem vivido. Eu me solidarizo contigo. Eu não sei a mãe que tu teve, eu sei a mãe que eu tive. E eu sei que minha mãe fez o melhor que ela pôde com o que ela tinha. E ela muitas vezes sentou com a gente no monte de areia para brincar. Quando ela não podia estar fazendo isso porque tinha serviço até aqui. Mas ela brincou. Muitas vezes ela ia no monte de areia ciscar os cocô de gato para a gente poder brincar. Quem nunca viveu isso? Muitas vezes ela vinha
Vem cá, deixa eu ajeitar esse teu cabelo. Muitas vezes ela, no dia de chuva, dizia, quer uma xícara de café? E pela janela da cozinha, ela alcançava uma xícara de café para a gente, porque nós estávamos imundo. Mas não é a história de todo mundo que é assim. Tem histórias muito tristes, de dor, de sofrimento, de abandono. E o que eu posso te dizer nessa manhã, meu irmão, é que não tem outro caminho a não ser o perdão. E a certeza de que ela pôde fazer o que ela pôde fazer com o que ela tinha. Não dá para exigir amor de quem talvez tomou porrada a vida toda. Não dá para exigir carinho de alguém que talvez só apanhou. A única vez que talvez a mãe tocou nessa tua mãe, nesse teu pai, tocou nessa criança que é tua mãe hoje, foi batendo. Talvez tu cresceu num ambiente de alcoolismo, que é um outro ambiente extremamente complicado, onde que quando o pai chegava em casa, tinha que fugir para o mato, porque senão quebrava tudo. Eu não sei a tua história, mas eu posso te garantir que apesar da tua história, aqueles que agora estão ali na tua mente, tentaram fazer o melhor que puderam com o que eles tinham. É difícil abraçar alguém que nunca ganhou um abraço. É difícil esperar amor de quem nunca recebeu amor. E diante disso, diante talvez da história de abandono emocional, talvez da história de abandono físico, talvez diante da distância afetiva, criança precisa de abraço todo dia, várias vezes. Nossos filhos adolescentes também, tá? Aqueles que já estão assim com as plumagens na cara, eles precisam do abraço apertado do pai, do beijo apertado da mãe. Ai, mãe, para nada, mãe, vai, continua, mãe, tá bom. Eles precisam disso, gente. Ai, pastor, mas eu nunca tive. Pois é, mas quem sabe, tua mãe, teu pai também nunca ganharam isso. E a gente só consegue entender isso quando a gente perdoa eles. A gente precisa aprender a perdoar o pai e a mãe. A gente precisa aprender a se libertar das coisas ruins que a gente guarda no coração sobre o nosso pai e nossa mãe. Eu não sei o que tu guarda no coração, mas eu quero te dizer que se tu não perdoar, a vida não vai. A vida não flui. Então, quando a gente olha com esse olhar negativo para essa mulher que aparentemente abandona seu filho, a gente vê que é um desespero que tem por trás, porque ela está tentando de todas as formas salvar o seu filho, mas mesmo assim é uma história monstruosa, porque na minha casa, um soldado armado ia ter que entrar para tirar meu filho, e ele ia sair de lá com uns tapas ainda, porque ele podia dar um jeito em mim, mas que eu não ia entregar assim brincando, não ia não. Mas está pensando o quê? Essa mãe está desesperada e ela tentou fazer o melhor que ela podia. Então eu queria também te convidar nessa manhã a olhar para a tua história, para as dores do teu passado, para aquela mãe que talvez hoje já não está mais nem direito ali, só está fisicamente ali porque ela já não sabe mais direito quem ela é. Porque um dos problemas do envelhecimento acelerado, como nós temos vivido no Brasil, é que as doenças demenciais, elas estão bem presentes. Talvez aquela mãe nem lembre mais direito quem tu é, mas tu lembra quem ela foi. Perdoa ela. Senão não vai. Senão tu vai ser escravo. E pensa que se a tua história foi difícil, tu não precisa sangrar tuas dores em cima dos teus filhos. Essa frase eu li num livro que a Anne me indicou para ler, que eu estou lendo assim 5 páginas e passo 2 horas pensando, porque ele mexe com algumas camadas
da história da gente. Parentalidade consciente, de um psiquiatra chamado Daniel Ziegler, americano, cara top aí no mundo da pesquisa. Facilmente a gente sangra em cima dos nossos filhos as nossas dores, quando na verdade quem causou o ferimento não foi nosso filho, não foi nossa filha, foi o pai e a mãe. Porque muita gente, por conta de um pai e uma mãe ausente, carrega marcas na sua mente e no seu corpo até hoje. Vamos adiante. Quero olhar por um outro ângulo agora para essa mãe. Um olhar mais positivo. Essa é uma mãe que libera seu bebê. Ela libera o seu bebê para a vida. Cada vez mais as crianças estão ficando na casa do pai e da mãe. Aí tu chega para fazer uma visita na casa da família, esse é o nosso bebezinho, tu olha para ele assim, a barba está ficando branca. Bebê? De que tipo? Como assim? Bebê? Ai, é o bebezinho da mãe. Fica até 2 da madrugada jogando, no outro dia até 9 da manhã dormindo, 2 horas tomando banho, traz a namorada para casa, é uma esbórnia aquela casa, é o bebê da mamãe. Infelizmente é assim que o Brasil está. Fez 20 anos, querido, vai viver a tua vida, vaza da casa da mãe. Vai viver tua vida. Vai pagar aluguel, vai comprar uma casa, vai ter uma profissão, vai procurar uma namorada por aí, rapaz. Vaza, vai! Ai, pastor, não fala assim, é o meu neném. Não tem neném mais, faz muito tempo. Vaza, vai viver tua vida, ninguém merece ser cuidado pela mãe até 40 anos de idade. Vaza, vai! Meninas, a mesma coisa. Vaza, vai viver tua vida. Pais, mães, liberem esses filhos. Ai, pastor, será que ele vai ter comidinha na mesa? Mas vai se virar, cara. O problema não são os filhos, o problema são os pais que muitas vezes... Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não cuida do casamento. E a gente precisa ter os filhos para se conectar como casal ainda. Porque enquanto a gente tem um marmanjo de 25, 30 anos dentro de casa, a gente como casal tem uma preocupação. O filho. O alistamento militar deveria ser obrigatório, é obrigatório, mas servir o exército deveria ser obrigatório para todos os meninos. Para sair de casa. Para experimentar o outro lado da vida. Essa mãe libera o seu bebê. É óbvio que nós diríamos assim, mas é uma maluquice com 3 meses, mas é a situação, o contexto, a realidade que essa mãe está. Agora, nos nossos dias, um marmanjão ficar na casa da mãe até 30 anos e a mãe lavar a roupa dele e ele não ajuda nem sequer a pagar a energia elétrica, isso é o fim da picada. Precisamos entender que nos dias de hoje, cada vez mais, os pais estão tendo dificuldade em liberar os seus filhos, em nome de uma proteção que é nociva. Eu falo isso com medo, porque eu tenho um moleque de 10 anos e uma menina de 6. Mas eu acho que nós estamos tentando dar uma educação que permita com que ele, aos 20 anos de idade, tenha condições de saber o que é bom e o que não é. E na dúvida, corre para o pai que o pai te ajuda. Mas vai. Porque eu já falei para vocês. Um dia eu quero voltar a andar dentro de casa daquele jeito que eu vim ao mundo. Óbvio que eu vou fechar as cortinas. Mas para isso eu preciso estar sozinho com a minha esposa.
Eu falo isso em tom de piada e gozação, mas não, é fato. Eu quero que meu filho tenha independência. E eu possa olhar para ele e dizer assim: meu amor, nós caprichamos. Olha só, está se virando, pagando suas contas, devendo na caixa, igual o pai dele devia também, mas vamos que vamos. Um boleto de cada vez. Até o fim. Sem nome sujo. Veja, que mulher bonita esse cara arrumou para nós como nora. Aí quando chegar os piá perto da minha filha, daí a conversa vai ser no outro tom. Senta aqui. Senta aqui. Até lá eu vou ter a coragem de deixar um bigode bem grande, para daí nós ter uma conversa em outro tom. Mas a gente vai ter que soltar a corda uma hora. Eu estou tentando descontrair um pouquinho porque é um assunto muito delicado, porque, como é que vai ser? Eles têm que viver a vida. E eles têm mais condições de viver a vida do que a gente teve. Porque a gente nasceu num mundo que é muito diferente do hoje. Eles já nasceram nesse mundo que a cada 15 dias é diferente. Ontem eu tive na juventude e descobri uns memes lá que eu nem sabia que existia. Eu disse, como é que é? Eu fui para casa pensando, mas que troço ridículo, mas tudo bem, é o mundo deles, está tudo certo. Eles têm muito mais condições de viver a vida do que a gente acha que tem de cuidar deles. Mas para isso a gente tem que fazer o papel de casa também. Queridos, nós precisamos, como pais e mães, perdoar os avós dos nossos filhos. E como pais e mães, nós precisamos aprender a deixar os nossos filhos ir, por mais que doa. E talvez eles vão dar umas cabeçadas. E a gente vai dizer assim, não foi isso que eu ensinei. Mas tu também deu cabeçadas e teu pai também disse, não foi isso que eu ensinei. E assim a vida é. A gente precisa ter o equilíbrio entre segurar e soltar. Isso não é fácil. E para encerrar, nós precisamos de algo que nos dê as balizas para a nossa vida em família. E nós precisamos de Jesus. Enquanto eu viver, eu vou repetir isso. Nós precisamos de Jesus. Porque em Jesus nós temos equilíbrio. Em Jesus nós temos vida. Em Jesus nós temos sabedoria. Em Jesus nós temos orientação. Em Jesus nós temos palavra de ânimo, de conforto, de esperança. Jesus. Nós precisamos aprender a orar por nossos filhos. Eu imagino essa mãe indo para a casa do rio. Ela deixou aquele cestinho e eu imagino o sentimento daquela mulher. Uma mulher que temia a Deus e que sabia que Deus poderia fazer grandes coisas na vida daquele menino. O que ela não sabia é o que Deus já tinha planejado. E eu imagino essa mulher indo para casa e orando e dizendo, Deus, cuida do meu bebê. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não quero nem ver, Senhor. Mas cuida do meu bebê. Cuida do meu bebê. Que tu possas também aprender a orar, dizendo, Senhor, cuida dos meus bebês. Mesmo que eles já tenham 50 anos, 60 anos. Cuida dos meus bebês. Porque eu não posso estar lá. Eu não posso cuidar. Diz a Bíblia que quando a princesa achou o menino, ele chorava. Ele devia estar morto da fome. Talvez com uma insolação medonha. A mãe não podia estar lá. Ele teve que viver isso sozinho. Mas a mãe, certamente, como boa mãe judaica, judia, israelita, melhor dizendo, ela estava orando pelo seu bebê. Talvez é o que a gente pode fazer ainda hoje. Mas não esquece que esse estar em oração pelos nossos bebês faz toda a diferença. E deixa o bebê ir.
Deixa ele ir. E se ele quiser voltar, deixa ele voltar. Mas ele precisa ir. Que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus cuide a todos nós. Amém.